Olá, caros. Bom, vamos dar início a essa primeira aula do módulo 3, módulo sobre proteção de instalações elétricas. E a gente vai começar pela definição do sistema por unidade, né, o PU. Isso é importante porque nós vamos precisar fazer alguns cálculos de curto-circuito, muito embora os cálculos de curto-circuito que nós vamos explorar neste semestre, eles são simplificados, então eles não são um cálculo do curto-circuito completo, por assim dizer. Então nós fazemos algumas simplificações, ok? E no próximo semestre, em instalações industriais, aí sim nós cobrimos essa parte, mostramos o cálculo completo do curto-circuito, e até porque esse tema já é coberto por outras disciplinas, né? Então vocês têm disciplinas somente de proteção, exclusivamente de proteção, análise de potência. Então todas essas disciplinas elas envolvem essa teoria. Bom, então, seguindo aqui no sistema por unidade, nós vamos ministrar essa aula, e aí nós começamos falando o seguinte: o sistema por unidade ele consiste na definição de valores de base para as grandezas, e aí nós podemos utilizar as grandezas de tensão, potência, impedância, corrente, admitância, tá certo? E seguida da substituição dos valores das variáveis e constantes expressas no Sistema Internacional, né, SI, pelas suas relações com os valores de base pré-definidos. Então, basicamente, o que nós temos que fazer é escolher as bases do sistema. Então, geralmente, se escolhe, por exemplo, uma base para potência, outra base para tensão. E todas as outras, elas derivam a partir dessas duas bases. Então, escolhemos uma base para potência, digamos 100 MVA, uma base para tensão, digamos 13.8 kV. E a partir daí derivamos todas as outras bases, base de impedância, base de admitância, base de corrente, tá certo? Então, todos esses valores de base serão decorrentes dessas duas primeiras que nós pré-definimos. Bom, desta maneira, seja a potência de base de um sistema SB e a tensão de base de um sistema VB, nós podemos escrever que a impedância de base será simplesmente a tensão de base elevado ao quadrado dividido pela potência de base. E dessa forma, nós definimos a impedância de base do sistema. Com a corrente, nós fazemos algo similar. Por outro lado, a corrente de base do sistema fica definida como sendo a relação entre a potência de base e a tensão de base. E aí, se quisermos definir esses valores em PU, então a potência do sistema, por exemplo, ela admitindo a potência do sistema em PU, nós teríamos o valor da potência no sistema internacional, dividido pelo valor da potência de base, que nós definimos há pouco. Então, um exemplo bem simples. Se, por exemplo, nós escolhemos a potência de base do nosso sistema 100 MVA, por exemplo, e eu estou trabalhando em um determinado sistema com a potência equivalente no sistema internacional, ok? Equivalente a 250 MVA, então 250 dividido por 100 eu teria 2.5 PU. Então, a potência do meu sistema em relação à potência de base é igual a 2,5 PU. Tá? Uma definição bem simples. Bom, por outro lado, a tensão ficaria tensão no sistema internacional dividido pelo valor de base da tensão que eu pré-defini. Corrente e impedância da mesma forma. Ocorre que tanto a corrente quanto a impedância, os seus valores de base eles já são definidos por aqueles valores que nós pré-definimos no início da potência e da tensão, ok?
Muito bem. Uma vez definidas a potência e a tensão de base, a corrente e a impedância já estarão fixadas, ok? E aí nós teremos este valor para a corrente em PU, ou seja, o valor da corrente no sistema internacional dividido pelo valor da corrente de base, né? O valor da corrente de base é SB sobre VB, então eu inverto, é equivalente a fazer este produto. Impedância da mesma maneira, tá certo? Então a impedância em PU ficaria a impedância no sistema internacional, ou seja, impedância em ohms dividido pelo valor de base dessa impedância. Uma vez que eu divido o valor da impedância no sistema internacional pelo valor de base, sendo o valor de base VB ao quadrado sobre S, então equivale a inverter e fazer esse produto pelo valor da impedância de base no sistema internacional. Então, dessa maneira, nós calculamos rapidamente os valores em PU. Ok, pessoal? Então, vamos seguir. Bom, algumas vezes a impedância em PU de um dado equipamento do sistema elétrico é expressa numa base diferente do ponto do sistema no qual o elemento está localizado. Então, para esses casos, é importantíssimo nós fazermos um passo a mais, que seria a mudança de base. Lembra que eu tenho que, muito embora eu esteja utilizando o PU, e eu utilizo o PU para facilitar a minha vida, não é para complicar, tá certo? Então, o PU, ele necessita que todos estejam falando a mesma língua. Então, todos precisam estar na mesma base, ou nas mesmas bases de potência e tensão. Ocorre que, no exemplo aí mencionado, onde nós temos um equipamento que está mergulhado num sistema para o qual os valores de base desse sistema são diferentes dos valores de base do equipamento, então eu tenho que fazer uma mudança de base, tenho que adequar o equipamento ao sistema ao qual ele está inserido. Então, continuando, ele diz, como nos cálculos, todas as impedâncias devem ser expressas na mesma base. Assim, torna-se necessário converter impedâncias em PU de uma base para outra. Então, nós temos aqui uma pequena ilustração, onde nessa ilustração nós temos dois trechos. E aqui, interfaceando esses trechos, nós temos um transformador. Então, esse trecho 0, eu tenho uma certa... Eu escolhi valores de base, que eu chamei de base 0, e para o trecho 1, eu escolhi outros valores de base. Na verdade, quando você está num sistema maior, muitas vezes nem é você que escolhe, né? Os valores já vêm pré-definidos. Então, o que você tem que fazer é proceder com a mudança de base, tá certo? Então, vamos encarar dessa forma. No trecho 0, eu tinha valores de base que eu chamei de base 0, e no trecho 1 eu tinha valores de base diferentes que eu chamei de base 1. Ok? Então, se eu quero trabalhar com todo esse circuito, eu tenho que colocar todos esses elementos para falarem a mesma língua. Ok? Então, nesse caso, eu preciso fazer esse procedimento, que é justamente a mudança de base. Bom, então ele começa aqui com a mudança de base da tensão. Então, adotando o exemplo anterior, esteja a tensão que eu chamei de V0 no trecho 0, ou seja, no trecho cuja base eu chamei de base 0. Então, o seu valor em PU será o seu valor no sistema internacional dividido pela base 0, tá certo? A mesma tensão em PU escrita na base 1 seria o seu valor em PU dividido agora pelo valor de base do trecho 1, valor da base 1, ok? Se eu combino as duas equações anteriores,
eliminando aí o VSI, ou seja, o valor da tensão no sistema internacional, então eu chegaria a esta relação, tá certo? Eu chegaria a esta relação. Ou seja, eu posso determinar o valor da minha tensão em PU tanto para o sistema cuja base é a base 1 ou para o sistema cuja base é a base 2, e para converter de um sistema para outro, eu simplesmente multiplico por essa relação. A relação entre os valores de base dos dois sistemas. A relação entre o valor da base 0 e o valor da base 1. Então, eu posso fazer esse procedimento para todas as variáveis que eu necessitar. Tá certo? Fiz para tensão, agora vou fazer para potência, mesma coisa. Olha só, definir a potência em PU no trecho 0. Vou definir a potência em PU no trecho 1. É o mesmo valor de potência. Sob o ponto de vista do sistema internacional, o valor da potência não muda. Em MVA, o valor é o mesmo. Ocorre que, como eu estou trabalhando com bases distintas, então o valor em PU vai mudar, esteja esta potência sendo considerada no trecho 0 ou esteja essa potência sendo considerada no trecho 1. Muito bem. Bom, combinando as duas equações acima, o que nós vamos ter é, mais uma vez, a relação entre os valores de base das potências, tá certo? Nos trechos 0 e 1, norteando essa mudança entre o valor que esta potência assume no trecho 0, em PU, e o valor que esta mesma potência assume no trecho 1, também em PU. Então, as mudanças de base da tensão e da potência são feitas de maneira análoga, ok? Vocês vão já entender por que existe essa observação aqui. Muito bem. A corrente em PU escrita na base 0, a mesma corrente em PU escrita na base 1, ok? E aí eu posso simplesmente, olha só, o valor o valor de base dessa corrente é a relação entre a potência de base e a tensão de base para o trecho 0. Para o trecho 1, o mesmo valor dessa corrente de base é a relação entre a potência de base e a tensão de base do trecho 1. Tá certo? Eu vou usar este valor de base aqui, claro. Se eu quero determinar o valor em PU desta corrente, no trecho 0, pego o valor no sistema internacional, digamos em quiloamperes ou em amperes, divido pelo seu valor de base, que é este aqui que nós calculamos, essa equação aqui à direita. Faço a mesma coisa para o trecho 1. Quando eu fizer essas relações, ou seja, quando eu substituir o valor da corrente no sistema internacional de uma na outra equação, o que vai ocorrer é, naturalmente, o surgimento destas duas parcelas, essas duas relações. Ok? Por isso que ele tinha falado aquela observação ainda há pouco. Tá certo? Por isso que ele tinha falado aquela relação ainda há pouco. Se eu posso muito bem permutar esses dois elementos aqui, olha só, V1B e S0B, se eu permuto, eu tenho uma relação direta entre potência e tensão no trecho 0 e tensão e potência no trecho 1. A relação se inverte, certo? Muito bem. Impedância, mesmíssima coisa, tá certo? Vou fazer um cálculo análogo. Calculei a impedância de base no trecho 0,
através das relações entre tensão ao quadrado, tensão de base ao quadrado e potência, tá certo? Relação entre tensão de base ao quadrado e potência para o trecho zero. Relação entre tensão de base ao quadrado e potência para o trecho 1. Então, agora eu já obtive os valores de base para a impedância tanto no trecho 0 quanto no trecho 1, e simplesmente, para achar os seus valores, respectivos valores em PU, divido o valor no sistema internacional em ohms pelo valor de base, tanto no trecho 0 quanto no trecho 1. Quando eu fizer essa substituição do Z, SI, de uma equação na outra, eu vou obter esta relação aqui. Vai aparecer um quadrado, é diferente do que nós tínhamos lá sob o ponto de vista da corrente, tá certo? Então aparece aqui este quadrado. Bom, então é interessante, pessoal, nós visualizarmos estas necessidades, tá? Então nós temos necessidades de proceder com a mudança de base sempre que nós estivermos trabalhando em um circuito onde nós tenhamos vários trechos e nós podemos dividir esses trechos de acordo com seus valores de base de potência e tensão. Então, se eu tenho, digamos, um circuito onde eu tenho dois valores distintos de base de tensão e potência, então eu já divido esse meu circuito em dois trechos. Se eu tenho mais distinção entre os valores de base, então eu vou dividir em quantos trechos eu necessitar, de acordo com os diferentes valores de base de tensão e potência para esse circuito. E aí eu faço o procedimento de mudança de base, tá certo? Para tudo. Depois que eu fizer isso, todas as impedâncias, tensões, correntes, admitâncias, potências estarão falando a mesma língua. Então eu posso proceder cálculo de impedância direto, eu já posso fazer a impedância entre o início do circuito e o final sem me preocupar com nada. Tá certo? Mesma coisa se tiver transformador, não tenho que me preocupar com relação de transformação. Então o PU ele veio, é uma definição bem interessante e está aí para nos ajudar, tá certo? Nada de atrapalhar. Bom, a gente pode também trabalhar com modelos de transformadores. Olha só, eu tenho aqui um modelo de transformador aqui no ponto 1, ele é o modelo mais completo. Ok? Eu parto aqui nessa figura 1 do transformador ideal, simplesmente uma relação de espiras entre primário e secundário. Depois eu já vou inserir a impedância dos meus enrolamentos de primário e secundário. E por último eu insiro aqui a magnetização, o circuito de magnetização, esse paralelo aqui. Ok? E aí eu posso simplesmente proceder com algumas simplificações, tá certo? De modo que eu consiga chegar nessa última figura, que é a figura 3, ok? De maneira que eu simplesmente não tenho mais a minha relação de transformação explícita aqui na figura, mas essa relação está implícita dentro da modelagem. Ou seja, eu estou trabalhando com um transformador. O que houve, só para não deixar passar, senão posso esquecer, o que houve entre a figura 1 e a figura 2, pessoal, foi simplesmente o desprezo do circuito de magnetização. Okay? Bom, então eu posso trabalhar simplesmente com um transformador como sendo um circuito, tá certo? Composto de duas impedâncias. E essas impedâncias, eu simplesmente refletir uma delas para o outro lado. Neste caso aqui, eu refleti, tá certo? Tudo que era do secundário para o primário.
Então, a tensão veio multiplicado pela relação de transformação e a impedância veio multiplicado por essa relação de transformação ao quadrado, como tem que ser. Vocês viram ainda há pouco, lá na mudança de base, que essa relação ao quadrado, ela também ela ocorre sempre que você tem impedâncias envolvidas. Tá certo? Apareceu ainda há pouco lá na equação anterior, quando eu fiz a mudança de base das impedâncias. Muito bem. Então, a parte resistiva e a parte reativa do modelo simplificado do transformador, eu posso... agora, eu posso simplesmente considerar tudo que for resistivo, R1 mais R2, que multiplica A ao quadrado aqui, olha só. E tudo que for reativo, eu vou concatenar, vou juntar tudo aqui, como sendo o J, tá certo? Que multiplica, a equação aqui está até errada, né? Certo? Faltou um J, eu poderia simplesmente ter colocado o J do lado de fora, ou ter suprimido o J. Eu poderia ter colocado ele do lado de fora de um parêntese aqui. Então, quando eu for proceder com o material de vocês, pessoal, quando eu for carregar no sistema, isso daí já vai corrigido. Mas o importante aqui é só que vocês observem que a partir de um circuito mais complexo, eu vou chegar a um modelo de circuito, de um transformador totalmente simples, simplório, tá certo? Onde eu juntei tudo que é resistivo, tudo que é reativo, tá certo? Então eu vou ter agora x1 mais x2 que multiplica a elevado ao quadrado, isso tudo dentro de parênteses, multiplicando j, isso aí é a parte reativa, tá? E a partir de um circuito mais complexo, ok? Eu cheguei a um circuito bastante simples, onde ele nada mais é do que uma impedância, ou seja, o meu transformador, ele agora se resumiu a uma impedância, certo? Então, o meu transformador agora se resumiu a uma impedância. Então, resumo. O modelo do transformador em PU mostra que tanto a impedância quanto a potência e a tensão são as mesmas nos enrolamentos do primário e secundário. Ok, pessoal? Enrolamento do primário e secundário, tanto a impedância quanto a potência quanto a tensão são as mesmas. Não, ou seja, em outras palavras, não tenho que me preocupar. Se eu estou trabalhando com o modelo de transformador em PU, não tenho que me preocupar com relação de transformação. Ok? Assim, uma grande vantagem em se utilizar o modelo em PU é que o transformador passa a ser representado apenas pela sua impedância, sem necessidade da representação do tráfego propriamente dito. Em transformadores comerciais, é comum a representação de sua impedância percentual sem se referir a qualquer lado, uma vez que a impedância é a mesma para qualquer lado. Então, muitas vezes você tem um valor de 3,42%. Isso é a impedância do transformador, tá certo? Então, significa dizer que ali é o seu valor em... Você vai ter que fazer o procedimento direitinho, o cálculo da base, né, das bases, tá certo? Mas ali é o seu valor de impedância, que tanto faz para o lado primário quanto para o secundário, porque você já está admitindo que está trabalhando em PU e não precisa mais desse tipo de preocupação. Os valores em PU variam numa faixa relativamente estreita, enquanto que seus valores reais variam numa faixa ampla. Por isso que é importante, de repente, quando você tem uma máquina, por exemplo, e você tem uma máquina, digamos, de 5 MVA, tá certo? E aí ele diz, olha, o valor da resistência estatórica dessa máquina é 0,0005 PU, ou seja, 5 milésimos de PU, tá certo? Então você sabe que se você estiver trabalhando com essa máquina, com uma máquina com a potência um pouco superior, um pouco inferior, digamos 3 MVA ou 7 MVA, eu estou me referindo ao mesmo tipo de máquina, ok, pessoal? Então, esse valor em PU, ele vai variar muito pouco. Ao passo que, se o seu valor fosse no sistema internacional, ele iria experimentar maiores variações. É isso que essa observação chama atenção.
Outra observação importante, numa rede com vários níveis de tensão, cujas zonas são definidas pelos transformadores existentes, haverá uma base de tensão para cada zona, sendo conveniente que as relações entre as bases de zonas adjacentes sejam iguais às relações de transformação dos transformadores que as ligam. Isso aqui só para facilitar, isso aqui não é uma regra, ok, pessoal? Somente para facilitar a vida. Considerando que os transformadores tenham em PU uma relação de transformação de 1 para 1, aquela questão que eu falei para vocês, né, chamei a atenção de que a gente não precisa mais se preocupar com a relação de transformação quando o transformador já está em PU, o que é exatamente cômodo, as bases de impedância e corrente serão também diferentes em cada zona, como é óbvio. Numa rede complexa, o procedimento para a definição das bases será o seguinte. Então, primeiro, vou definir a base de potência para o sistema, tá certo? Então, vou definir a base de potência para todo o sistema, SB. Geralmente, os simuladores, pessoal, eles utilizam esse valor igual a 100 MVA. É por isso que eu destaquei algumas vezes aqui o 100 MVA, tá certo? Então, geralmente, os simuladores já utilizam esse valor. É de praxe utilizar esses valores, esse valor padrão para a potência de base de um sistema. Identificar as diferentes zonas de tensão, então você vai separar ali você vai considerar uma base só de potência e dependendo dos níveis de tensões, você vai separar em trechos, em zonas distintas. Definir a base de tensão composta, VB1, para uma das zonas de tensão, designada arbitrariamente por zona 1. Em cada zona K, ainda sem base definida, que esteja ligada a uma zona com base BI, através de um transformador com razão de transformação VI sobre VK, definir como tensão de base de VBK o inverso da relação de transformação somente para facilitar a vida, para ficar algo mais rápido de se entender, tá certo? Calcular as bases de impedância e de corrente para cada zona, a partir das bases de potência e tensão. Bom, meus caros, então nós vamos finalizar essa aula, tá certo? Com este slide, e a próxima videoaula será um exercício sobre essa teoria que nós vimos sobre a definição de por unidade, ok? Então, espero que vocês aproveitem bem e até a próxima.